Queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querida família Aliança, família sagrada, família de Deus, é uma bênção estarmos juntos novamente neste domingo e novamente aqui pela rede, pela internet, porque nessa época, tempo de coronavírus, aí não podemos nos reunir pessoalmente para evitar todo o contágio. Mas através da rede, nessa transmissão online, nós podemos aprender grandes lições de nosso Salvador e Rei, de nosso Consolador, do Espírito de Deus. Por isso queremos compartilhar com vocês nesta noite essa mensagem em Daniel. Vamos ler o texto bíblico. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a sua interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no meu sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também daremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e em parte de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu ressuscitará um reino que não será jamais destruído.
Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Aleluia! Vamos orar? Senhor, nosso Pai, nosso Deus eterno, te pedimos a Tua graça, Pai, para esta mensagem, para essa meditação na Tua palavra, a Tua graça para os nossos corações, Pai, te pedimos que Teu Espírito Santo venha nos iluminar, para nos dar uma nova experiência de vida, uma nova experiência de fé na Tua palavra, uma nova experiência contigo. Pai, nós queremos crescer na fé, queremos crescer no amor, queremos crescer na Tua presença. Ó Pai, fala conosco nesta noite, te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E o vento levou, Daniel 2, 25 a 47, que nós já lemos. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha nas eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Aleluia! Daí veio o nosso título, e o vento levou. Também esse título nos faz lembrar daquele grande filme americano, Gone with the Wind, filmado em 1939, baseado no romance de Margaret Mitchell de 1936. É um filme do gênero histórico-romântico, muito longo, quase 4 horas de duração, que conta a história de 3 gerações. Foi indicado ao Oscar em 13 categorias, venceu 8, considerado o mais bem-sucedido filme de todos os tempos. E o vento levou. E quando eu assisti, eu pensei, também poderia ser chamado E o tempo levou. Em Portugal, o título foi E tudo o vento levou. Muito interessante esse título, realmente muito interessante esse título. E tudo o vento levou, que na verdade está mais dentro do espírito do próprio filme mesmo. E tudo o vento levou. Ambos, o filme e o sonho de Nabucodonosor, falam da história, falam da interpretação realista da história humana. Nabucodonosor também estava preocupado, como diz o versículo 29, estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois, ou depois disto. Então há em Nabucodonosor aí uma preocupação quanto ao que vai ser depois, o que será do seu império. Ele está trabalhando tanto, se esforçando, lutando, batalhando para construir um império, para construir uma coisa grande, mas e daí? Isso vai valer a pena? Realmente vai durar? Por isso a pergunta dele, né? No seu leito, interrogando o que há de ser depois. Muitas indagações surgem no seu coração, e Deus vê isso. Embora ele não conheça Deus, Deus o conhece. Nabucodonosor não conhecia o Deus verdadeiro e não sabia a quem fazer as suas perguntas. Talvez hoje
alguém que está me assistindo aí, esteja na mesma situação de Nabucodonosor, com algumas perguntas importantes, mas não sabem a quem fazer. Ora, procure Deus. Deus é a pessoa que tem todas as respostas, especialmente as grandes respostas. Então hoje nós queremos falar de coisas grandes, né? Um grande filme, um grande imperador, uma grande cena, e vamos falar de coisas grandes, né? Na grande cidade de Babilônia, Nabucodonosor ali estava com um grande questionamento. E para uma grande pergunta, uma grande resposta Deus tem, né? Deus está desejoso de responder às nossas perguntas quando fazemos com sinceridade e seriedade, para moldar a nossa visão. Agora, quando perguntamos de forma leviana, Deus não responde, mas quando realmente nós estamos dispostos a mudar a nossa visão através da resposta de Deus, então Ele dá respostas, e por isso Ele deu a Nabucodonosor a resposta. Mateus 7,7 diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Esta é a minha experiência. Esse versículo fala muito comigo. Pedi e dá-se-vos-á. Quando eu tinha uns 15 anos e eu, por causa da teoria da evolução e outras coisas, me tornei assim como que um ateu. Não sabia, um agnóstico, não sabia se Deus existia. Mas depois comecei a indagar, como fez Nabucodonosor, e com essas indagações me veio justamente à mente a lembrança desse versículo que eu tinha aprendido na escola dominical. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra. E assim eu procurei no Senhor resposta também para minhas indagações existenciais, e Ele me respondeu. Por isso, eu hoje sou um pregador do Evangelho. Bem, meus queridos, eu quero convidá-los agora a visualizarmos 3 grandes cenas. Uma acontece num grande palácio na cidade de Babilônia, onde vemos Daniel e Nabucodonosor. A segunda cena é o sonho de Nabucodonosor, onde ele vê uma grande e majestosa estátua. E a terceira cena é a visão da grande pedra que vem e esmaga a estátua e a reduz a pó. Queremos tirar aí grandes e preciosas lições para a nossa vida dessas 3 cenas, onde nos fala e o vento levou. A primeira, então, é bom lembrarmos aí, né? A grande cidade da Babilônia, capital do grande império, né? Uma grande cidade. Nós vamos viajar para lá agora, na nossa imaginação, será no ano 603 antes de Cristo. E ali nesse grande palácio da Babilônia, vamos visualizar uma grande cena. Aí está Nabucodonosor, 603, 604. Eu pus aqui 604, as datas não são muito precisas, né? E aí está uma grande cena, 2 grandes homens, cara a cara. Nabucodonosor é um grande cara, um grande homem, um cara que batalhou para chegar até aí. Daniel, um grande homem, um homem de Deus, um homem sábio, inteligente. Então nós vamos falar sobre essa cena, será a primeira cena que nós vamos meditar, tá? Então uma grande cena temos aí, 2 grandes caras, 2 jovens, Nabucodonosor, cerca de 30 anos, Daniel, cerca de 20 anos, podemos falar que são 2 reis. Daniel veio da nobreza de Judá e
também é um nobre de fato, um rei. Nabucodonosor, também um imperador, um rei, não é apenas um filhinho de papai que herdou o trono. Não, é alguém que já era um general, que ajudou seu pai a conquistar e levantar este império. Alguém que estava batalhando quando seu pai morreu há 2 anos atrás, e ele veio, deixou as fileiras para vir assumir o reino. Sem dúvida, podemos dizer que é um grande homem, um grande cara, uma grande personalidade. E aqui está fazendo uma grande pergunta, querendo saber as coisas que virão depois, querendo saber qual é o fim da história, para onde vamos. Muito bom e muito interessante, querendo saber a verdade das coisas. Então, Daniel 2,30 diz: "E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações de tua mente." Sim, Daniel disse a Nabucodonosor, a resposta é para ti. Tu estavas interrogando isso e o Deus do céu resolveu te responder. Respondeu num sonho, e um sonho perturbador que tirou o sono de Nabucodonosor, que fez com que ele trouxesse todos os sábios, claro, menos os estagiários, porque ele queria a interpretação exata e precisa e verdadeira daquele sonho, que seria a resposta para as suas indagações. Ele então fala para os sábios quando vem até a sua presença: "Vocês vão me contar o sonho, e então eu saberei que vocês são capazes de dar a interpretação verdadeira." Os sábios disseram: "Não, rei, isso é impossível. Ninguém pode fazer isso que você pede. E nenhum homem, só os deuses. Ninguém pode também exigir isso." E começou a deixar o imperador nervoso. Ele falou: "Vocês só querem ganhar tempo, vocês estão querendo me enrolar." E então ele manda um decreto: "Não, vocês vão morrer, eu vou decretar aí que vocês, não só vocês, mas todo o departamento, todas as pessoas envolvidas com esse departamento aí do império será morta por causa dessa postura." Diz então que Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, um rapaz, como eu disse, cerca de 20 anos, mas uma pessoa muito sábia, muito inteligente e prudente. Falou àquele capitão da guarda que estava com a ordem de matar os sábios, falou e lhe disse, lhe pediu: "Me leve ao rei, que eu vou pedir um prazo e vou dar a interpretação dele." Arioque, que não estava muito interessado em matar tanta gente, levou ao rei, e ele falou, foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Sabe, eu vejo aqui uma grande fé e uma grande ousadia de um garoto de 20 anos indo falar com o maior imperador da época, prometendo: "E eu revelarei a interpretação." Realmente, ele estava confiando no seu Deus, e Deus iria dar essa resposta para ele. Aleluia! E aí ele também foi e contou a história aos seus amigos, para que eles ajudassem em oração, para que eles intercedessem por essa causa, para obter a vitória e a resposta de Deus. A intercessão é muito importante. Deus se agrada da intercessão. Então, aquele mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse ao Deus do céu. Aleluia! A verdadeira fé nunca falha. A confiança no Deus do céu jamais será envergonhada. O nosso Deus respondeu e deu a Daniel, aleluia, a revelação do mistério.
Ah, glória a Deus. Por isso Daniel foi levado ao palácio na presença do imperador. Daniel também era um grande cara, como nós já falamos, um grande homem. Mas ao chegar na presença do imperador, ele lhe faz a pergunta: podes tu fazer saber o sonho que vi e a sua interpretação? Ah, queridos, aqui está Nabucodonosor com uma grande dúvida. Podes tu fazer saber-me o sonho que eu tive, a sua interpretação? Claro que ele mesmo sabia que isso era quase impossível. Como você pode fazer isso? Mas ele falou: quem sabe eu estou diante aqui de um grande homem. Como eu disse, Nabucodonosor era um grande homem, alguém acostumado a levar avante um grande projeto, alguém que sempre procurou ser eficiente, eficaz, produtivo, alguém que faz a diferença, alguém que realmente pode mudar a história. Assim era Nabucodonosor, e aqui nós o vemos diante de outro homem igualmente significativo, igualmente prudente, igualmente zeloso de fazer acontecer, de fazer a diferença, de mudar o curso da história. Por isso, Nabucodonosor tem essa dúvida: podes tu? Será que ele pode mesmo? Ali estava um jovem que tinha sido treinado para ser dos sábios da Babilônia, e ele se mostrou mais sábio que os demais. Um jovem brilhante, de um grupo de 4 jovens brilhantes que vieram de Jerusalém, da nobreza de Israel. Um jovem sério, talentoso, dedicado a Deus e à verdade. Foi também um grande cara. Daniel, dos deportados de Judá, da linhagem real, já tinha enfrentado grandes adversidades na vida com sabedoria e determinação, e estava ali diante do imperador. Treinado para ser dos sábios, mostrou-se mais brilhante que os jovens da sua geração, e até mais brilhante que os 4 judeus que foram com ele. Um jovem dedicado a Deus, foi promovido a um alto cargo, ao cargo de chefia, mesmo antes de terminar o seu período de treinamento. Era 3 anos e tinha passado 2 anos, 1 ano e meio, que ele estava em treinamento. Recebeu então grandes revelações de Deus a respeito do seu reino e a respeito do reino de Deus que viria. Daniel 1,17 diz: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Um grande cara realmente estava diante de Nabucodonosor. E aquele rapaz conhecia a Deus, por isso Daniel bendisse a Deus e louvou a Deus quando recebeu a resposta e disse: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, é ele quem remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. 2:22. Esse versículo 2:22 está na lápide da estátua de Daniel, nos 12 profetas do Aleijadinho, lá em Mariana, Minas Gerais. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Poucas pessoas na Bíblia se igualaram a Daniel em exibir sua fé, sua coragem, sua sabedoria, sua vida de oração de forma tão consistente e apaixonada, tão persistente como Daniel.
Seus escritos são ainda hoje de grande importância para a escatologia. Daniel então chega na presença do rei e diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Grande, majestosa, imponente, estupenda, fantástica. Finalmente, então, o rei se viu diante de alguém que talvez traria resposta às suas indagações. Será que seriam respondidas? Podes tu? Perguntou Daniel. Ele precisava saber, mas agora ele já estava percebendo que aquele jovem impetuoso realmente tinha uma resposta. O jovem já tinha contado para ele o sonho que ele havia tido. Agora era só esperar a resposta. Tu, ó rei, vistes então essa grande estátua. A cabeça de ouro, o tronco de prata, o quadril e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Aqui nós vemos então uma grande estátua na nossa segunda cena. Com a primeira cena nós vimos então dois grandes caras querendo fazer coisas grandes e fazer diferença para a sua geração. E Daniel foi levar a resposta que o grande imperador Nabucodonosor precisava para ele ter uma postura mais adequada diante da realidade da vida, para que ele tivesse uma visão que pudesse trazê-lo a uma leitura adequada da realidade. Por isso, Deus lhe dá este sonho. Aquela estátua representava então os 4 grandes impérios mundiais. Na escatologia, nós estudamos, como eu falei, Daniel é importantíssimo para a escatologia, né? Deus sempre quis dar uma visão do futuro para os seus filhos, para que tenhamos esperança, para que tenhamos direcionamentos corretos. Deus dá direcionamentos para nós, e aqui ele dá essa visão não somente a Nabucodonosor, mas a Daniel e a todos nós. Daniel foi muito usado para trazer revelações nesse sentido. Vamos ver o que significa a estátua, né? Aqui está um pouco pequeno, eu vou voltar. Aqui talvez dá para ler melhor, né? Então, a cabeça de ouro és tu, ó rei Nabucodonosor. O teu império é ouro, né? É importante. Depois de ti virá um menos importante, mas igualmente mundial, o Império Medo-Persa, que é representado pela prata. Depois de ti virá o Império Grego, representado pelo bronze. Depois virá o Império Romano, representado pelo ferro. E, por fim, virá um Império Mundial, representado pelo ferro e pelo barro, que tem uma continuidade com o Império Romano, mas um novo Império Mundial. Então, meus irmãos, essas 4 partes da estátua já são para nós passado, mas esta parte ainda é escatológico e futuro. Esse aqui, ó. Uma pedra lançada sem mãos atingiu ao pé da estátua e o reduziu a pó, e foi reduzido a pó toda a estátua, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo virou pó e o vento os levou, como nós já lemos. Também Daniel recebeu outras visões explicando bem esta continuidade da história humana. Por isso aqui faz uma
uma correspondência com a outra visão de Daniel, Daniel 7, onde ele vê animais em lugar de uma estátua, mas também são 4 e representa a mesma coisa. A suma de tudo, ó rei Nabucodonosor, é que o teu reino vai passar. O teu reino vai virar pó. Neste mundo, tudo passa e o vento vai levar. Foi isso que Daniel falou e fechou o assunto com o rei Nabucodonosor, e que Deus trouxe a Nabucodonosor a realidade das coisas. O mundo passa. 1 João 2,17 diz isso. O mundo passa e a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia! Então, e o vento levou, sim, o vento vai levar todos os impérios mundiais, toda a cultura mundial, tudo isso é passageiro. Só há um reino eterno, que é o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Terceira cena que nós temos aqui, uma grande pedra que vem contra o pé da estátua que nós já falamos, né? Capaz de acabar com todos os reinos deste mundo, essa pedra. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha nas eiras no estio, e o vento os levou, como nós já lemos. O reino de Deus virá grandioso sobre a terra. Sim, no futuro próximo virá aquele que é maior. Nabucodonosor é um grande homem, Daniel é um grande homem, mas virá o maior, aquele que é maior do que Salomão, aquele que é maior do que César, aquele que é maior do que Nabucodonosor, virá para implantar o reino de Deus, né? Ele diz que nos dias desse reino uma pedra foi lançada. A Escritura diz, olha, 1 Pedro 2,6, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Aí está a pedra de Deus. É Jesus Cristo, a pedra angular, a principal pedra de esquina, rejeitada assim pelos construtores, mas ela é eleita e preciosa pelo nosso grande Deus, aleluia. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Ele sim é grande, é o nosso Deus, o nosso grande Deus, o nosso Salvador, a principal pedra de esquina, aleluia. Um grande mistério nós temos aí, o reino de Deus, né? Será contemplado quando o Senhor vier, ele trará o seu galardão celestial. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, e o seu galardão está com ele para dar a cada um segundo as suas obras.